Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do 19º domingo do Tempo Comum. É sempre uma alegria poder tomar a Palavra de Deus nas mãos, a Sagrada Escritura, e acolher dela aquilo que a gente aprende. Afinal, nós descobrimos tantas coisas que nos ajudam a viver melhor, palavras de sabedoria, palavras de alegria, de consolo, de conforto. A Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é assim, um livro rico que pode nos ajudar a viver melhor porque nos aproxima mais de Deus. Por isso, convido você agora a dedicar um tempo de oração, um tempo de deixar que o coração fale, e assim a gente vai fazer um momento de oração, pedindo a Deus que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a nossa vida, o nosso coração, abrir o nosso entendimento para as leituras que vamos ouvir. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é do livro dos Reis e diz assim: Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida, nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias descobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Esse pedaço do texto que nós lemos hoje é de um trecho maior, não é? Que conta a subida de Elias, que vai para a montanha depois que ele se sente meio desesperado por conta das perseguições que ele sofria e pede a Deus que ele morra e diz que ele não é melhor que os seus pais. E Deus o convida, portanto, a seguir o monte. Seguir o monte parecido com o que aconteceu com Moisés, que também se viu dentro desse convite de Deus de subir o monte, justamente o Monte Horebe, o Monte da Lei. Então vejamos o quanto essa passagem de Elias nos ajuda a refletir algo que tem a ver com a vida da gente, com o dia a dia. Porque muitas vezes nós também nos sentimos assim, acabrunhados, tristes, querendo não dar jeito para continuar do jeito como a gente está, então a gente quer fazer de outra forma. E pode até ser que em um lapso de desespero queiramos também, como Elias, tirar-nos a vida. Nós temos visto, quanto nos nossos dias o risco de nós nos desesperarmos aumenta diante da violência, diante do descaso, do desamor, tudo aquilo que faz a gente se esmurecer. E aí Elias nos oferece com essa passagem a ideia de que, embora as turbulências da vida sejam muitas, o terremoto, aqui a gente vê o fogo, o vento impetuoso, tudo aquilo que pode parecer, como na nossa vida, coisas que vão nos afastando, nos sacudindo, e aí uma leve brisa faz com que Elias se recupere e diga: é a voz de Deus que me chama. E ele sai, ele coloca-se, portanto, diante da gruta. É um pouco como nós, saímos dessa gruta do interior, que é o nosso sofrimento, a nossa dor, ou as turbulências, porque pomos a nossa confiança em Deus. De certa forma, é isso o efeito de Deus na vida de alguém, Deus nos arranca desta gruta, desse lugar, muitas vezes, de sombra, de escuridão, que nos afasta de toda a esperança. Então, Elias viveu essa experiência, e o texto parece nos indicar isso, que assim como essa experiência de Elias é a experiência de um profeta, também é a experiência de todo aquele que confia em Deus. Porque, afinal, Elias só pôde
ouvir o murmúrio de uma leve brisa e dizer é a voz de Deus, porque no seu coração existia a esperança de que Deus viesse em seu socorro de alguma forma. O texto vai dar outra conotação, vai dar outro caminho, outra explicação para a passagem, mas esse trecho que a Escritura, que a liturgia escolheu para nós, nos leva a pensar nisso, né? Nos leva a pensar no poder salvífico de Deus, que nos toma pela mão ali onde a gente se sente mais perdido, onde a gente se sente mais sacudido pelas dificuldades da vida, é naquele momento da suave brisa que murmura em nosso ouvido, a voz de Deus que nos chama, tem confiança, eu estou contigo. É isso que esse texto hoje está nos convidando a refletir. E de fato, aquilo que a gente continuará lendo, né, nas passagens, parece nos ajudar a caminhar nessa direção. Veja que o Salmo vai dizer: mostrai-nos, Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Este é o dom da salvação. Deus nos salva de nós mesmos, né? Nos salva daquilo que pode nos abater, nos destruir. E o texto desse Salmo termina de uma maneira muito bonita. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Isto é uma injeção de ânimo para que a gente não se desanime diante das dificuldades. E aí a gente vai encontrar a razão para isso, como na leitura que vamos fazer agora da carta aos Romanos. Porque São Paulo vai dizer assim: irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade. Olha só como ele já prepara o coração, o que ele vai dizer é verdade. E faço isso apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus seja bendito para sempre. Amém. É quase uma oração, né, que a gente ouve nessa passagem de São Paulo aos Romanos, onde ele nos faz perceber que a vida de Cristo, a vida que Cristo nos trouxe com a sua morte e ressurreição, mas com aquilo que ele anunciou, os milagres que ele realizou, as palavras, o consolo, o conforto, tudo aquilo que representa Cristo para nós, todo esse conforto espiritual que representa Cristo, São Paulo está disposto a abrir mão disso tudo, desde que ele possa ser solidário com seus irmãos, com os israelitas, isto é, aqueles que não reconheceram em Jesus, mas ao contrário, mas ao menos receberam as promessas, né? Eles deveriam ter sido os primeiros a receber Jesus Cristo como realizador das promessas, mas não receberam. Então São Paulo diz assim: olha, se eles que tinham todas as condições para receber não receberem, eu também não quero. Esta solidariedade de São Paulo aqui nesse texto vai nos recordar o quanto aquilo que Cristo nos trouxe supera qualquer tipo de dificuldade que a gente possa ter para sobreviver diante de um mundo que não nos dá nenhuma certeza. São as incertezas daquilo que o mundo nos oferece. E São Paulo está tão certo daquilo que ele recebeu, que ele estaria disposto até a abrir mão disso para que outros tivessem acesso à alegria, ao prêmio que é encontrar-se diante de Deus. Então veja o quanto aquilo que a gente encontrou lá em Elias é apenas um grãozinho de areia diante daquilo que São Paulo agora revela. Ele não quer mais morrer como Elias, que queria morrer porque se sentiu perseguido. São Paulo queria entregar a sua vida para que outros tenham a experiência que ele teve, de saber-se já encontrado por Deus, né? A salvação era algo que ele tinha com tal convicção que ele estaria disposto a tudo para que ele pudesse transmiti-la de alguma maneira àqueles a quem Deus escolheu, né? Escolheu através das leis, da aliança, aquilo que no Antigo Testamento a gente lê. Escolheu assim como testemunha do amor, né? Aqueles que primeiro experimentaram o amor de Deus são os primeiros também a receber de Jesus a graça que nos vem através dele, né? Então é por isso que esses evangelhos, esse texto de hoje, como a primeira leitura, todos eles nos encaminham para a mesma dimensão, né? Por mais que as coisas estejam difíceis, Deus é aquele que nos resgata. A libertação já foi alcançada em Jesus Cristo. Não temos por que temer. É assim então que a gente vai, com esse espírito, aclamar o Evangelho e deixar que a palavra de Jesus também possa nos iluminar neste dia, né? Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." A leitura deste evangelho pode causar em muitos de nós uma dificuldade de compreender como é possível, não é, que Jesus tenha andado sobre as águas e que Pedro também. Que milagre extraordinário! O que esse milagre tem a nos ensinar da vida de Jesus e da vida nossa, de cada um? Então é importante que a gente, antes de mais nada, compreenda que as passagens bíblicas que nós lemos, elas não necessariamente estão sempre se reportando a um episódio que a gente possa datar, aconteceu tal dia, tal hora. Nem sempre é possível a gente imaginar algo assim, porque a cronologia dos relatos pode não ser essa que a gente está acostumado a ler, porque afinal a gente pode ver assim, algo que aconteceu antes, foi escrito depois. O que eu quero dizer é, nós temos aqui uma passagem que nos recorda algo que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Por exemplo, dizer assim, é um fantasma. Era comum Jesus, depois de ressuscitado, ser confundido com um fantasma, a ponto dele mesmo pedir: "Dá-me alguma coisa de comer, veja que eu não sou um fantasma." E a gente também vê que é justamente após a ressurreição de Cristo que os discípulos assumem uma atitude um pouco mais medrosa, e afinal eles eram perseguidos. Muitos discípulos foram perseguidos, a igreja foi perseguida, isto é, aquele destino de Jesus de ser levado à morte, muitos da igreja também foram levados à morte por conta das perseguições. Então, o martírio estava presente no seio da igreja, a igreja era assim, como uma barca no alto mar, jogada de um lado para o outro, sem que o mestre estivesse mais ali com eles, porque afinal ele já tinha ressuscitado e ascendeu ao céu. Nesta passagem, nós encontramos uma resposta a esta igreja conturbada pelas perseguições e pelas dificuldades. Esse Jesus que não estava na barca vem ao encontro, e vem ao encontro como um fantasma, caminhando sobre as águas, né? Afinal, não é um fantasma, porque o ressuscitado não é um fantasma. O ressuscitado é alguém que está presente. E quando o ressuscitado está presente, o mar se acalma, o vento se acalma e tudo pode voltar, digamos, à paz. Então veja como esse é um texto que a gente lê, mas é um texto que é representativo daquilo que é a vivência das comunidades cristãs depois que Jesus ressuscitou, assim como é a nossa. Nós somos a comunidade do ressuscitado. E é com este olhar do Cristo ressuscitado que a gente pode ler essa passagem e perceber que em Mateus, mais uma vez em Mateus, a figura de Pedro toma o lugar da liderança. Pedro lidera os discípulos. O Senhor diz que eu vá, e ele vai. Então Pedro, que representa ali toda a comunidade dos cristãos, toda a igreja, que também como Pedro caminha sobre estas águas agitadas, mas ela reconhece a sua fraqueza, ela é limitada, ela não pode fazer isso sozinha. Ela precisa agarrar-se nas mãos do seu Senhor, do seu Mestre, que é Jesus. Portanto, uma igreja que não se agarra nas mãos de Deus não pode caminhar sobre as águas turbulentas desta vida. E aí vemos o quanto essa passagem, que tem uma relação muito próxima com a vida da igreja, a gente poderia dizer assim, é um evangelho eclesial, né? Bem eclesial, mostra o quanto a igreja precisa estar unida a Cristo ressuscitado, para que ela possa atravessar o mar da vida, né? Esse mar que muitas vezes se agita com tantas
por tantas dificuldades, mas ele também representa a vida de cada um de nós, né? Se a gente quiser se conectar às duas leituras que fizemos antes, podemos ver essas figuras, né, de Moisés, de Elias e de Paulo, que falam disso, e que aqui é Jesus que nos mostra, olha, é preciso confiar apesar das turbulências do caminho, né? Preciso atravessar este mar precisamos atravessar, não podemos não atravessar, mas mesmo que Jesus pareça ausente, ele não está totalmente ausente, né? Ele caminha conosco, ao lado, ele está ali. Essa é a mensagem principal que a gente deve tirar desse texto, né? Reconhecer que as turbulências elas existem, reconhecer que as dificuldades existirão sempre, reconhecer que não é fácil o caminho, mas saber que não estamos sozinhos. E ali, ao pôr a nossa confiança naquele que pode, podemos sim gritar, né, como Pedro, Senhor, salva-me. E embora a gente tenha que ouvir de vez em quando de Jesus, mas por que a tua fé é tão fraca? Não confia que eu estou aqui do teu lado. Embora a gente de vez em quando tenha que ouvir isso de Jesus, a gente sabe que ele não nos deixa sozinhos, né? Ele vai nos dar a mão como fez com Pedro. Essa é a mensagem principal desse evangelho, que a gente possa recuperar esse consolo, conforto interior diante de tudo que possa ser as incertezas que a vida tem e continuará nos levando muitas vezes a experimentar as turbulências do dia a dia. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença constante ao nosso lado. Não é fácil muitas vezes suportar sofrimentos, dificuldades, incertezas. O mundo é tão difícil, as coisas são tão difíceis. Precisamos nos dar as mãos e muitas vezes o que mais fazemos é nos afastar um do outro. Ajuda-nos, portanto, assim como nos destes a mão, a dar as mãos um ao outro, para que possamos atravessar este mar unidos e assim capazes de caminhar, passar por cima de tudo isso que pode nos afastar do bem comum, nos afastar do bem maior que é a tua presença em nossa vida. Obrigado por caminhar conosco, por estar sempre em nossa barca. Abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica a dica. A dica da semana é descobrir a quem eu poderia, quem sabe, estender a mão e ser para ele como Jesus foi para Pedro. Aquele que estende a mão e diz, você não está sozinho, estamos juntos. Faça a experiência de dar as mãos, de estender a mão, não largar a mão de quem precisa, e verifique o quanto tantas vezes na vida são esses que te dão as mãos, que te estende a mão, que é para você o rosto de Cristo. Sejamos o rosto de Cristo para alguém nesta semana. Estenda a sua mão. Um grande abraço e Deus abençoe. Boa semana. Ao concluir o programa de hoje, deixo um convite especial a você que deseja um dia ir à Terra Santa, conhecer os lugares por onde Jesus passou, na Galiléia e em Jerusalém. Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro. Se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, @Prof. Carlos André Leandro. Espero por vocês. Preparando o domingo.